Fala galera, beleza? Então, vamos começar a estudar agora a Física 3, né? Que ela fala sobre o estudo da interação eletromagnética, tá? No universo existem 4 tipos de interação: interação gravitacional, duas interações nucleares, que é a interação nuclear fraca, a interação nuclear forte, e a interação eletromagnética, né? A interação gravitacional, ela é bem conhecida, né? Massa atrai massa. Então, por exemplo, uma caneta, quando é abandonada, ela vai cair em direção ao chão, porque a caneta tem massa, a Terra tem massa e elas vão se atrair, né? A Lua gira em torno da Terra, por quê? Porque a Lua tem massa, a Terra tem massa, então a Lua ela está tentando escapar, só que como ela tem massa, a Terra puxa ela em direção à Terra, né? A gente pode pensar dessa forma, tá? E essa é a interação gravitacional, que a gente estuda falando de uma força gravitacional, força-peso, energia potencial gravitacional e por aí vai, né? Só que existe outros tipos de interação. E aqui a gente vai estudar agora a interação eletromagnética, tá? O problema é que a interação eletromagnética ela tem duas faces, que é a interação em relação à eletricidade, né, força elétrica, energia potencial elétrica e por aí vai. E também tem a face do magnetismo, né, que é, por exemplo, o ímã, força magnética e por aí vai. Então, para ficar mais didático, primeiro a gente estuda a parte elétrica, depois a gente estuda a parte magnética, depois junta as duas partes, ok? Então, para isso, vamos lembrar como é que é o átomo. O átomo, o modelo que a gente vai estudar aqui, basicamente é o quê? É um núcleo que você vai ter dentro dele prótons e nêutrons, né? E ao redor você vai ter a eletrosfera, né? Que vai ser onde ficam os elétrons, ok? Bom, nós sabemos que o núcleo ele é a parte menorzinha que tem no átomo, né? Ele é muito pequenininho comparado ao tamanho do átomo. Então a maior parte que você tem, né, de um átomo, ele fica na eletrosfera, né? O núcleo é muito pequeno comparado ao tamanho, né, do átomo em si. Mas em compensação, os elétrons que ficam na eletrosfera eles são muito pequenininhos, tá? Eles têm uma massa mais ou menos 1000 vezes menor do que a massa de um próton, tá? De um próton e de um nêutron mais ou menos também. Então, assim, a maior parte que existe de um átomo, né, é a eletrosfera. Só que ela é a parte que tem menos massa, menos matéria, né? Porque os elétrons são muito pequenininhos. Então você tem aí essa relação. Bom, e aí, né, nós sabemos que os elétrons, prótons e nêutrons, os três, eles têm massa, tá? É até essa tabelinha que eu coloquei aqui, ó. Então o elétron tem massa? Sim. Próton também, nêutron também. Só que elétrons e prótons, eles têm uma coisa a mais do que o nêutron, né? Eles têm o que a gente chama de carga elétrica. O problema é que a carga elétrica, para ser definida, a gente precisa falar de força magnética. Então a gente não vai definir, tá, carga elétrica agora. A gente vai pegar apenas as características dela, aprender a trabalhar com ela e mais à frente a gente define, né, melhor o que é essa carga elétrica. Então olha só, para ser carga elétrica a gente pode pensar de duas formas. A primeira é, carga elétrica é a propriedade, né, é uma grandeza que objetos, quando têm, interagem eletromagneticamente falando. Ou seja, quem tem carga elétrica segue o princípio de atração e repulsão, ao mesmo tempo que segue o princípio de interagir com o campo magnético, né? Da mesma forma que a gente pode falar que um objeto que tem massa é aquele objeto que interage gravitacionalmente. Então, quem tem carga elétrica interage com o princípio de atração e repulsão e o princípio de interação com campos magnéticos. Qual é o princípio de atração e repulsão? O princípio de atração e repulsão é quando você aproxima um objeto de um próton, tá? Esse próton ele pode ser atraído, repelido ou não acontecer nada, tá? Se ele for atraído e você aproximar esse mesmo objeto de um elétron e o elétron, ao invés de ser atraído, ele for repelido, ele segue o princípio de atração e repulsão. Ou seja, o princípio de atração e repulsão é atrai o próton e repele o elétron, ou o contrário. Tá? Ele tem que atrair o próton e repelir o elétron, ou atrair o elétron e repelir o próton. Se ele atrai um e repele o outro, segue o princípio de atração e repulsão. E o próprio próton, né, quando ele é aproximado de outro próton, ele é repelido. E quando você aproxima um próton de um elétron, ele é atraído. E se você fizer a mesma coisa com o elétron? O elétron, quando é aproximado de outro elétron, ele é repelido.
e quando você aproxima um elétron de um próton, ele é atraído, tá? Esse é o princípio de atração e repulsão. E o princípio de interagir com o campo magnético. Quando você joga um objeto dentro de um campo magnético, por exemplo, formado por um ímã, esse objeto ele tem que desviar a sua trajetória. Então, imagina o seguinte, tem um ímã aqui, nessa posição mesmo. Quando eu jogar em cima dele um elétron, tá? Ele vai ter que ser desviado, tá? Para onde que ele vai ser desviado? Ele vai ser desviado para baixo, tá? Então, nesse caso aqui, imagina se eu joguei um elétron aqui, né? Ele vai para baixo. Imagina assim, ó, ele está entrando aqui no papel, ele vai ser desviado para baixo. Se eu jogar um próton, tá? Se eu jogar um próton aqui nessa situação, ele vai ser desviado para cima quando passar no campo magnético, né? E se eu jogar um nêutron aqui, ele vai passar direto, ele não vai ser desviado, ele vai direto entrar aqui na folha do papel, ok? Então, assim, interagir com o campo magnético é isso. Quando uma carga elétrica passa, tá, por uma região que tem um campo magnético, ela vai alterar a trajetória dela, ok? Só que eu não estou falando de carga elétrica em si, eu estou falando de prótons, de nêutron e de elétron e por aí vai. Só que aí é uma coisa que está ligada intimamente à outra. Então, assim, ó, tudo que existe no universo, né, na física clássica que a gente está estudando, no ensino médio, ele é formado pelo quê? Por átomos. E átomos têm elétrons, prótons e nêutrons, né? Então, toda a massa do universo ela é formada por nêutrons, prótons e elétrons, né? Pelo menos na visão da física clássica. E toda a carga elétrica que existe no universo é formada por prótons e elétrons. Então, por isso que eu estou pensando, a princípio, aqui em prótons, elétrons e nêutrons, ok? Só que aí, os objetos que têm carga elétrica são aqueles que têm elétrons e prótons, né? Imagina um objeto feito apenas de nêutron, ele não vai ter carga elétrica, não é? Só que aí as pessoas perceberam o seguinte, alguns átomos, por exemplo esse que eu desenhei aqui, eles não apresentam a característica de ter um princípio de atração e repulsão, por exemplo. E aí, medindo experimentalmente, eles perceberam que um próton e um elétron eles têm a mesma carga elétrica, mas eles têm uma relação de anular o efeito do outro, né? Um próton ele consegue anular o efeito de um elétron se eles estiverem próximos um ao outro, tudo bem? Isso significa que quando a gente for quantificar a carga elétrica de um próton e de um elétron, você vai colocar o mesmo valor. A diferença vai ser apenas que um vai anular o outro, tá? E aí, matematicamente falando, a gente vai colocar o elétron como sendo negativo para facilitar matematicamente e o próton vai ser positivo. Não tem nenhum motivo a mais, tá? É uma escolha arbitrária mesmo, tá? Então, assim, os elétrons, eles têm carga elétrica e é a mesma carga elétrica que o próton. A diferença é que o elétron consegue anular a carga elétrica de um próton. Então, para trabalhar matematicamente, fica mais fácil você falar que o elétron tem um sinal, o próton tem outro. Se escolheu, né, o elétron para ser negativo e o próton para ser positivo, tá? E quanto vale essa carga elétrica? Experimentalmente é isso daqui, ó. Esse Ezinho aqui, que é o que a gente chama de carga elétrica elementar, tá? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Esse C aqui é a unidade no SI. Coulomb, tá? Então, olha só. Se tudo que existe no universo de carga elétrica é criado por causa de elétrons e prótons, na física clássica pelo menos, significa que é impossível ter uma carga elétrica menor do que esse valor aqui. Ou seja, toda a carga elétrica que existe no universo tem que ter um valor múltiplo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É o que a gente chama de quantização da carga elétrica. Tudo bem? Então, assim, se um objeto ele tem um elétron, ele tem uma carga elétrica desse valor aqui negativo. Se ele tem 2 elétrons, vai ter esse valor aqui vezes 2, negativo, e por aí vai. E aí a gente também pode pensar nesse átomo aqui, ó. Esse átomo tem 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons. Qual é a carga elétrica desse átomo? Nêutron não tem carga elétrica, então você não precisa levar ele em consideração. Cada um próton ele é anulado pela carga elétrica de um elétron, né? Então, ó, o próton foi anulado por um elétron, esse elétron anulou esse outro próton. Então, na prática, esse átomo aqui, ele não
não apresenta, ele não aparenta ter carga elétrica, tudo bem? Então, em um corpo, para você falar se ele tem carga elétrica ou não, você vai ver a relação de quê? Da quantidade de elétrons e prótons. Se um corpo tem mais elétron do que próton, né, ele é negativo. Se um corpo tem mais próton do que elétron, ele é positivo. E se tem a mesma quantidade, ele é neutro. Tá? A gente vai falar que ele não apresenta carga elétrica. Tudo bem? E aí vamos pensar de novo aqui no princípio da atração e repulsão. A gente viu que prótons são positivos e elétrons são negativos. Então, o princípio de atração e repulsão, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Positivo vai repelir positivo, negativo vai repelir negativo e positivo atrai negativo. Tudo bem? Você pode pensar dessa forma no princípio de atração e repulsão. E interação com o campo magnético, tá? Carga positiva vai ser empurrada para um lado quando passar no campo magnético, carga negativa vai ser empurrada para o outro lado quando passar no campo magnético. Só que não se preocupa agora em relação ao lado, que isso aqui a gente vai estudar mais à frente lá no eletromagnetismo mesmo, tá? Lá na relação de força magnética. Tudo bem? Bom, e aí por último, olha aqui o átomo. Tem o núcleo, né? O núcleo tem prótons e nêutrons. Nêutron não interage eletromagneticamente. Por que próton fica próximo de próton no núcleo, se próton repele próton? Né? Por que você tem os prótons concentrados no núcleo? É por causa de uma outra interação, que não é nem gravitacional, nem eletromagnética. É por causa da interação nuclear forte, tudo bem? Que é a interação mais forte que existe no universo, mas ela só existe no nível nuclear, tudo bem? Ou seja, o próton ele está repelindo o próton com uma força elétrica, mas existe uma outra força, uma outra interação, que é a interação nuclear forte, que mantém eles coesos. E é uma das coisas mais fortes do universo. Então, assim, tirar um próton de um núcleo é muito difícil. Então, quando a gente for estudar eletrização, corrente elétrica, que envolve carga elétrica e movimento, a gente sempre vai pensar em elétron, porque elétron é fácil de você mover, próton não, próton é muito difícil, tá? Então, continuando aí, né? Quantização da carga elétrica, como que a gente calcula? Q é a carga elétrica, é igual N vezes E, é a carga elementar, esse valor aqui tem que decorar, e o N é a diferença entre o número de elétrons e o número de prótons, né? Vamos aplicar isso daqui, ó. Exemplo 1. Qual a carga elétrica de um objeto com 12 vezes 10 elevado a 18 nêutrons, 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons e 8 vezes 10 elevado a 18 prótons? A carga elétrica não depende de nêutrons, então pode ignorar o número de nêutrons. Elétrons, eu tenho 2 vezes 10 elevado a 18. Prótons, 8 vezes 10 elevado a 18. Para eu calcular a carga elétrica, eu vou usar essa fórmula aqui, Q igual a N vezes E. O E tem que decorar, né, a carga elementar. E o N é o quê? A diferença. Eu vou pegar o maior número e subtrair o menor. O maior é 8 vezes 10 elevado a 18. O menor é 2 vezes 10 elevado a 18. Vou subtrair um do outro para ver a diferença, né? Então, olha só. Como a base 10 é a mesma, vamos pegar apenas o 8 menos 2. Vai dar 6 vezes 10 elevado a 18. Então, essa é a diferença entre prótons e elétrons. Eu tenho 6 vezes 10 elevado a 18 prótons a mais do que elétrons. Então, a carga elétrica vai ser 6 vezes 10 elevado a 18 vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? Então, vamos lá. 6 vezes 1,6 vai dar quanto? Vai dar 9,6. Base 10, vamos somar o expoente, né? 18 menos 19 vai dar menos 1. Então, a carga elétrica desse átomo vai ser de 9,6 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. É positivo porque eu tenho mais prótons do que elétrons. Mas se fosse o contrário, se eu tivesse, ao invés de 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons, fosse prótons, né? E vice-versa aqui em prótons, seria o mesmo valor, que a diferença seria a mesma. O problema seria que a carga seria negativa, né? Se eu tenho mais elétron do que próton, é negativo. Se eu tenho mais próton do que elétron, é positivo. Tudo bem? E aí, a gente vai ver agora a conservação da carga elétrica. A carga elétrica ela tem uma lei de conservação, um princípio de conservação. A carga elétrica ela não pode ser criada, nem pode ser destruída. Tá? O que você vai pensar? Se eu tenho uma quantidade de carga elétrica no sistema, e depois eu dou uma olhada de novo e ela não está mais ali, ela não foi destruída, ela apenas foi para outro lugar. Aí você vai ter que procurar para onde ela foi. Tudo bem? Bom,
E aí agora vamos estudar os processos de eletrização. O que é a eletrização? É alterar a carga elétrica de um corpo neutro, tá? E aí isso acontece de três formas: por contato, por atrito e por indução, né? O contato ele existe de duas formas, ou a gente estuda pelo menos de duas formas. O contato entre as esferas idênticas, que é o mais comum, ou entre corpos que não são idênticos, tá? Primeiro vamos estudar apenas esse. Quando você tem um contato de esferas idênticas, o que vai acontecer? A carga total ela vai se redistribuir igualmente, tá? Vamos fazer uma analogia. Imagina que você tem 100 alunos no curso e tem duas salas. Se as salas forem iguais, a tendência natural é você botar 50 em cada sala. Aqui é a mesma coisa. Se você tem 100 coulombs de carga elétrica e tem dois corpos idênticos para você colocar, a tendência natural é você colocar 50 em cada um deles. Mas se uma sala for muito maior do que a outra, ou um átomo for muito maior do que o outro, a tendência é o quê? Você colocar mais no maior. Imagina que você tem 100 alunos e tem duas salas. Só que uma sala tem 80 cadeiras, a outra sala tem 20. Você vai colocar 80 alunos na sala com 80 cadeiras e 20 alunos na sala com 20 cadeiras. Aqui é o mesmo princípio, né? Então vamos lá. Quando as esferas são idênticas, você vai dividir igualmente. Então olha só, três esferas A, B e C foram colocadas em contato e separadas. Determine a carga final de cada esfera, né? O contato entre as esferas vai fazer a carga se redistribuir muito rápido. Isso é muito mais rápido do que um segundo, né? 0,0000 por aí vai de segundos. Então assim, o contato mínimo já serve para fazer, né, a eletrização por contato. Então se eu coloquei as três juntas e separei, e elas são idênticas, eu vou somar a carga das três e vou redistribuir igualmente. Então olha só, eu vou ter menos 2, menos 5, mais 4 e vou dividir para 3. Né? A soma dividido para 3. Então vai ficar menos 7, né? Menos 7 mais 4 vai dar menos 3 dividido por 3, vai dar menos 1 coulomb. Então cada uma das esferas vai ficar com menos 1 coulomb. Ok? Bom, e essa é a eletrização por contato. A eletrização por atrito, ela é basicamente, ao atritar um objeto em outro, né, uma parte do objeto vai ficar presa no outro. Isso pode acontecer. Se você pegar o carvão e esfregar na parede, a parede vai ficar preta. Por quê? Porque uma parte do carvão está grudando na parede. Pegar uma caneta e desenhar num papel é a mesma coisa. Uma parte da caneta, quando eu atrito ela no papel, vai parar no papel, né? No nível atômico acontece uma coisa parecida. Quando eu esfrego um átomo em outro, os elétrons de um podem pular para o outro, né? E aí você vai ter uma tendência. E essa tendência ela é tabelada, é o que a gente chama de tabela triboelétrica, né? Na tabela triboelétrica você vai ter itens e vai ter uma setinha apontando para o lado positivo, né? E o outro lado é o negativo. Quem está mais em cima tem uma tendência maior de ficar positivo, ou seja, tem uma tendência maior de perder elétron, né? Porque quando você perde elétron, você fica mais positivo. Ou seja, ficar mais positivo não é ganhar próton, porque próton é muito difícil de se mover, né? Então, imagina essa tabela aqui, tem vidro, lã e seda. Se eu esfregar vidro na lã, vidro está mais em cima, então o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa, né? Bom, isso significa o quê? Que o vidro ele vai perder elétrons e a lã vai ganhar esses elétrons. Mas imagina que ao invés de esfregar lã no vidro, eu esfregasse a lã na seda, né? Agora a lã ficaria positiva porque ela está mais em cima e a seda ficaria negativa porque ela está mais embaixo. Tudo bem? Então, se você tiver que classificar, fazer uma eletrização por atrito, ou a questão vai te dar a tabela, ou então ela vai falar desses três. Esses três tem que decorar nessa ordem aqui. Tudo bem? E além disso, se eu eletrizo vidro na lã e eu falo que o vidro ficou com 2 coulombs, a lã vai ter que ficar com menos 2 coulombs, porque a quantidade de elétron que o vidro perde é a quantidade de elétrons que a lã vai ganhar. Tudo bem? Então, na eletrização por atrito, você sempre vai ter o mesmo módulo de carga elétrica em cada um dos corpos envolvidos, só vai mudar o sinal. Tudo bem? Bom, e aí a última eletrização é a indução eletrostática, né? Para isso, a gente tem que entender rapidamente o que é um condutor e o que é um isolante. O condutor é um objeto que tem facilidade, né, de permitir que os elétrons dentro dele se movam. O isolante já tem muito mais dificuldade, tá?
ele não vai ter elétrons livres, ou então os elétrons vão estar muito presos uns aos outros. Bom, então imagina que eu pegue um objeto positivo, tá? E aproxime de um condutor sem encostar, porque se encostar vai ter eletrização por contato, e esse condutor ele está preso aqui no chão com isolante, né? O que vai acontecer? Esse condutor, né, ele tem que estar inicialmente neutro. Quando ele estiver inicialmente neutro, né, significa que ele não tem nenhum elétron nem nenhum próton? Não. Significa que ele tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Quando eu aproximo um corpo positivo dele, a parte negativa vai se aproximar dele, né? Porque negativo é atraído pelo positivo. Os átomos que tiverem mais positivos vão se afastar, tá? E aí eles vão ficar lá do outro lado. Só que a quantidade vai ser igual, porque ele está neutro. Ele continua neutro. Vamos supor que você tenha 4 prótons e 4 elétrons, né? Ele continua neutro, só está polarizado agora, né? A parte negativa ficou mais próxima desse cara aqui positivo e o positivo ficou mais distante, tá? Esse camarada que eu aproximei aqui é o que a gente chama de indutor. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse condutor e vou ligar ele à terra, né? Eu vou fazer a aterragem, né? Ou fio terra. Esse é o símbolo. Quando isso acontece, né? A terra ela tem uma característica de que ela consegue puxar qualquer excesso de carga, tanto positiva quanto negativa. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esses positivos, né, eles vão sumir dali. Como? Vai começar a subir elétron para cá. Né? Então, esses átomos que estavam positivos, eles vão começar a ficar negativos, ou pelo menos neutros. Né? Então, o que vai acontecer? Ó? Esses positivos vão deixar de ficar aqui. Né? Você vai ter mais negativos subindo. Aí você vai e rompe esse fio terra, né? E agora esse condutor ele ficou com excesso de carga negativa. Então ele ficou o quê? Negativo. Né? Esse é o processo de eletrização por indução. Eu aproximei um objeto positivo, né? Um indutor positivo. O condutor ficou polarizado. Aí eu liguei ele à terra, né? Quando eu ligo ele à terra, a terra ela tem característica de tentar resolver, de tentar equilibrar, né? Eletricamente qualquer objeto. Então ela vai fornecer o que precisa para acabar com essa polarização ali naquele ponto. Só que quando isso acontece, eu vou e rompo o fio terra e aí o excesso de carga que eu tentei resolver, ele subiu. Então o condutor, de forma geral, ele ficou eletrizado. Tudo bem? E se aproximasse um negativo? Vamos aproximar um negativo agora. Aproximei um indutor aqui negativo, né? O que vai acontecer? Os negativos eles vão se afastar, né? E os positivos vão se aproximar aqui. Então, vai ficar assim. Positivo se aproximou, negativo se afastou. Aí eu vou e ligo esse condutor à terra, né? E aí eu vou ter o quê? Esses negativos vão tentar fugir dali, vão descer. Então vai começar a ficar, ó, positivo, né? Aí eu vou e rompo esse fio terra e esse objeto ele passou a ser, ó, um objeto positivo. Esse condutor ficou positivo. Então você repara que na indução, né, o indutor ele vai se aproximar, não pode encostar, senão vai ter eletrização por contato, e o induzido, né, que é o condutor que a gente está fazendo esse procedimento aqui, ele sempre vai ficar eletrizado com uma carga de sinal contrário ao indutor. Se eu aproximo o indutor positivo, ele fica negativo. Se eu aproximo o negativo, ele fica positivo. Tudo bem? Então vamos lá. Contato. Quando tem eletrização por contato, você sempre vai ter as cargas com o mesmo sinal e mesmo módulo, se elas forem idênticas, né? É o que a gente está estudando agora. Eletrização por atrito. Quando atrita um objeto em outro, um fica positivo e outro fica negativo com o mesmo módulo, né? E aí depende da tabela triboelétrica para você saber quem que fica positivo e quem fica negativo. E a indução eletrostática, ela ocorre à distância, né? Você não encosta o objeto que você está tentando induzir ao indutor e ele vai ficar sempre com sinal contrário ao do indutor. Tranquilo?